Olá, queridos catequizandos, estamos aqui novamente, né? E hoje o nosso assunto é o segundo encontro do livro de vocês, O Espírito Santo Anima a Comunidade. Então, peguem o livro de vocês, a Bíblia, e hoje nós vamos iniciar com uma oração muito especial, que é a oração do Espírito Santo. Talvez alguns de vocês já conheçam. Então, vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos pedir para que o Espírito Santo nos dê o entendimento e também nos dê a palavra correta para que eu possa passar para vocês o tema de hoje, né? E que vocês consigam entender, tá bom? Então vamos lá, peguem a Bíblia de vocês. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Vamos juntos, então? Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como um sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Acontece que em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia na sua própria língua os discípulos falarem. Espantados e surpresos, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que cada um de nós os ouve em sua própria língua materna? Entre nós há partos, medos e elamitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da região da Líbia, vizinha de Cirene. Alguns de nós vieram de Roma, e outros são judeus ou pagãos convertidos. Também há cretenses e árabes. E cada um de nós, em sua própria língua, os ouve anunciar as maravilhas de Deus. Todos estavam admirados e perplexos, e cada um perguntava a outro: o que quer dizer isso? Outros caçoavam e diziam: eles estão embriagados com vinho doce. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, assim, depois que Jesus ressuscitou, ele veio ao encontro dos discípulos. E ele ficou 40 dias aqui na terra com os discípulos. E quando ele subiu de novo aos céus, depois de 40 dias, ele falou para os discípulos que eram para eles permanecerem em Jerusalém, que ele iria enviar o Espírito Santo a eles, no dia de Pentecostes. Então, Pentecostes são 50 dias após a ressurreição de Jesus, tá? Aqui está dizendo assim, que houve um barulho como um sopro forte, um vendaval. E o que aconteceu? Apareceram línguas como de fogos que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Aqui no primeiro slide, ó, nós temos a imagem aqui, ó, mais ou menos isso que aconteceu. Ficavam desenhos como línguas de fogo em cima da cabeça dos apóstolos. E aí, depois que desceu o Espírito Santo sobre eles, eles começaram a falar outras línguas,
Só que essas outras línguas que eles falavam eram entendidas por todas as pessoas que estavam ali, como se fosse uma língua universal, uma linguagem universal. Então, vocês imaginem assim, ó, por exemplo, se estivessem, que nem tem pessoas que falam inglês, outros que falam espanhol, outros que falam português, né? Então, vocês imaginam assim, se tivesse todas essas pessoas lá e, de repente, eles começassem a falar numa língua em que todos entendiam como se fosse a língua que eles já falavam, entendeu? Foi isso que aconteceu. E alguns, eles ficaram admirados. Como que pode acontecer isso, né? Mas foi o poder do Espírito Santo sobre eles. E esse poder do Espírito Santo fez com que eles se sentissem encorajados de falar sobre as maravilhas de Deus. Ó, e cada um de nós, em sua própria língua, os ouve anunciar as maravilhas de Deus. E começaram a falar sobre o amor de Deus às outras pessoas, sobre o reino de Deus. Mas daí sempre tinha alguns que comentavam, eles devem estar embriagados, porque eles falavam meio esquisitos, né? E achavam que eles que tinham bebido. Mas na verdade não, na verdade era porque o Espírito Santo tinha descido sobre eles. Então vamos fazer uma reflexão aqui. Que atitude dos personagens mais chama a atenção? Por quê? Então vamos voltar aqui no texto. Tinha os discípulos ali, e tinham aqueles que ficavam espantados, e também tinham aqueles que criticavam, né? Que caçoavam, diziam que eles estavam embriagados. Então, quais dessas pessoas, quais atitudes dessas pessoas mais chamou a atenção de vocês? Então, vocês pensem aí e escrevam lá no livro de vocês, tem essa perguntinha. E o porquê que mais chamou a atenção, tá? Compare as atitudes dos discípulos antes e depois de receberem o Espírito Santo. O que isso diz a você? Então, por exemplo, assim, imaginem que uma pessoa ela tem medo, ela não se sente capaz. Vamos supor, quando Jesus falou assim para os discípulos que eles iriam anunciar sobre o reino de Deus. Alguns falaram, mas eu nem sei falar direito, né? E Jesus falou, não se preocupe com isso, porque eu vou enviar o Espírito Santo e o Espírito Santo vai te conduzir. Então, depois que antes de eles receberem, eles estavam meio amedrontados, tinham medo que fossem crucificar eles também, porque eles seguiam Jesus, né? E viram o que aconteceu com Jesus e tinham medo disso. E aí, quando eles receberam o Espírito Santo, eles se encorajaram. Então, o que isso diz a você? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, vocês vão escrever lá no livrinho de vocês também, tá? E qual o grande milagre que aconteceu em Pentecostes? O grande milagre foi os discípulos estarem falando uma língua em que todos entendiam. Esse foi o grande milagre. Porque ali, como a gente viu no texto, tinham pessoas de todos os lugares, ó. Tinha da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Roma. Então, tinha pessoas de todos os lugares, né? E mesmo assim, eles se entendiam. Então, os que receberam o Espírito Santo anunciavam as maravilhas de Deus e eram compreendidos pelas pessoas. Esse é o grande milagre que aconteceu. Qual a linguagem entendida por todas as pessoas? É a linguagem do amor, né? Porque eles anunciavam essas maravilhas de Deus e todos entendiam. É a linguagem do amor, tá bom? Ok. Então, agora vamos conversar um pouquinho sobre como que o Espírito Santo age na nossa vida. O Espírito Santo, ele muitas vezes age na nossa vida sem a gente perceber. Então, existem alguns símbolos que nos ajudam a explicar como que o Espírito Santo age na nossa vida.
Então, aqui nós temos o fogo, o vento, a água, a pomba e o óleo. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um. O fogo, por exemplo, o que o fogo faz? O fogo, ele queima, ele aquece, ele ilumina, ele transforma, né? E isso pode acontecer na nossa vida também. O Espírito Santo, ele transforma a nossa vida, nos renova, nos preenche, nos faz novo. Então, essa associação que o fogo tem com o Espírito Santo. O vento, como que ele age? A gente consegue ver o vento? A gente não consegue, né? Mas a gente sente o vento. E assim a gente sente também o Espírito Santo agindo na nossa vida. E a água? O que a água simboliza? Lavar, né? Então o Espírito Santo, ele nos lava, ele nos purifica. E aonde que é utilizado a água na nossa vida de cristão? Numa bênção, no batismo, né? O batismo é com a água. Então ele nos purifica, ele nos lava, nos faz de novo, nos renova, tá? A pomba tem um significado muito importante como o Espírito Santo, por causa daquela passagem em que quando Jesus foi batizado, uma pomba desceu sobre ele, sobre a cabeça de Jesus. Então é um símbolo muito especial do Espírito Santo. E o óleo, ele tem muito a ver com a unção, né? Então, o óleo ungido, ele é passado na criança quando vai ser batizado. O óleo também é usado na crisma. Então, ele é associado como unção e é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, agora nós vamos fazer uma experiência para a gente conseguir entender como que o Espírito Santo age na nossa vida, tá? Então, vamos acompanhar. Olá, vamos fazer então a experiência de como que o Espírito Santo age na nossa vida? Então, nós temos hoje a experiência do canudinho. Vou pegar um canudinho, um detergente, um copo e vou fazer bolhas de sabão. Vocês já sabem fazer isso, né? Então, vamos lá, vamos ver como é que saem minhas bolhas. Opa, tô conseguindo. Ok. Então, meus queridos, essa experiência é para dizer como que o Espírito Santo age na nossa vida. Então, para as coisas acontecerem, para a gente poder evangelizar, para a gente poder falar do reino de Deus, vocês viram que no texto lá, os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas para isso acontecer, a gente precisa se permitir que o Espírito Santo age na nossa vida. Então, assim, ó, a experiência aqui do canudinho é assim, a gente precisa assoprar, o nosso ar precisa sair dos nossos pulmões e a gente precisa agir, a gente precisa assoprar. O ar vai passar pelo canudinho e ali na ponta tem o sabão, vai fazer as bolhas de sabão. Essas bolhas de sabão, digamos que é a consequência do que vai acontecer. Então, nós temos o ar, né? Esse ar é o Espírito Santo, tá? Mas a gente precisa agir. Então, o Espírito Santo precisa de nós para agir. Então, o canudinho aqui, ele representa a comunidade. É onde a gente vai agir, aonde que vai acontecer essa ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai agir através de nós, pela comunidade, ele vai agir e nós vamos conseguir anunciar o reino de Deus através da comunidade, através do trabalho, inspirados pelo Espírito Santo. Então, meus queridos, assim como a catequista, o padre precisa da unção do Espírito Santo para ele poder falar, né? Ele precisa pedir o Espírito Santo que ilumine ele nas palavras. A catequista também precisa disso. Nós todos precisamos disso. Precisamos pedir a ação do Espírito Santo para que a gente consiga fazer uma obra mais perfeita para o Senhor. Se nós tivermos um sopro muito forte ou um sopro muito fraco, a gente não vai conseguir fazer as bolhas perfeitas. Então, por isso que nós precisamos de uma comunidade unida, para que possamos fazer um trabalho mais perfeito. As bolhas de sabão, elas são bonitas, mas elas são frágeis, né? Então, a gente precisa de uma comunidade unida para poder fazer esse anúncio do reino de Deus. E nós precisamos fazer várias vezes esse anúncio.
Por quê? Porque como as bolhas aqui são frágeis, elas vão estourar. Então é preciso ser repetido várias vezes isso. Por isso que a gente precisa colaborar com o Espírito Santo, para que ele haja em nós e a gente consiga anunciar o reino de Deus. Então, agora que a gente fez a dinâmica, vocês vão fazer o exercício do livro de vocês. Então, lá na página 14, aqui, lá em cima tem um versículo para a sua vida. Vocês vão ler a Bíblia de vocês novamente e vão tirar um versículo da Bíblia de vocês e vão escrever aqui, tá? O versículo que mais chamou a atenção de vocês. E aí, mais para baixo, tem uma perguntinha assim, dizendo que no dia da festa de Pentecostes, quando estavam reunidos no cenáculo, os discípulos e Maria, acontece uma grande manifestação da força de Deus. Jesus envia o seu Espírito. Como que isso aconteceu? Então, vocês vão ler o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, e vão anotar ali o que aconteceu naquele momento, tá bom? Como que isso aconteceu? Pentecostes. E ali na página 15, está perguntando assim, o que você faria se tivesse que anunciar a palavra de Deus a um povo e não soubesse a sua língua? Escreva como faria. Então, imaginem se vocês tivessem que anunciar a palavra de Deus, mas vocês não falassem a língua daquele povo, né? Como que vocês agiriam? O que vocês utilizariam? De que forma vocês conseguiriam evangelizar? 16, vocês vão preencher aquela parte amarelinha ali, conforme a catequista explicou durante a dinâmica das bolhas de sabão, tá bom? E na página 17, está dizendo que o Espírito Santo revela a Deus aos homens e fala por meio de cada cristão. Ele quer sua ajuda para revelar Jesus a quem não o conhece bem. Então, você aceita essa missão que Jesus te dá através do Espírito Santo? Como que você pode fazer isso? Como que você pode utilizar o dom do Espírito Santo na sua vida? Então, se vocês precisarem de ajuda, liguem para o catequista, para a catequista de vocês, tá bom? E eles vão ajudar vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.